Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Rodrigo, sou cursilista do Grupo Santíssima Trindade e vim aqui hoje para falar com vocês sobre os dons do Espírito Santo. O que é um dom? Então, dom é uma qualidade, é uma capacidade, são talentos que o Espírito Santo nos concede. Vamos perceber o quanto que é importante nós recebermos esses dons do Espírito Santo, para que possamos viver bem, para que possamos servir da melhor forma possível. Às vezes a gente se sente um pouco inferiorizado, achando que nós não temos muitas qualidades, que não temos nenhum dom, mas você vai perceber que você tem um dom sim, todos têm. Pode não ser o dom que você quer, mas Deus nos concede os dons conforme a vontade de Deus. Se você se lembra bem do nosso último encontro, a cada um recebe os dons conforme a sua vocação. Na missa mesmo a gente vê, tem uns que têm um dom para cantar, outros tocar, alguns têm dons para trabalhos manuais, outros têm dons para trabalhar com tecnologia, com informática, computadores, enfim. Cada um é dado o dom, mas que Deus quer. Tem gente que tem dons e não sabe, e tem gente que não está recebendo os dons de Deus, porque não está ouvindo aquele chamado, porque ainda não acertou a sua vocação. Agora, quero chamar a atenção aqui para os 7 dons do Espírito Santo. Porque receber esses 7 dons é o mesmo que receber todos os inúmeros dons que o Espírito Santo nos concede. Pois há diversidade de dons, e cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para o que for útil para todos. O primeiro dom que nós vamos falar é o temor de Deus. É diferente do temor humano. Ter medo de assalto, ter medo de avião, ter medo de uma doença, de um vírus, ter medo de um animal. Isso é temor humano. Também é diferente de falar que tem medo de ser castigado por Deus. Isto é, ter medo de Deus. Não é temor a Deus. Eu vou à missa porque eu tenho medo de ir para o inferno. O temor de Deus é outra coisa. O temor de Deus é ter medo de se afastar de Deus. Ter medo de ofender a Deus. É ter medo de pecar. Em Hebreus 12, 28, está escrito lá, nosso culto deve ser cheio de temor e respeito. Então, tem que ir à missa por amor a Deus, não porque tem medo de ser castigado. Como que eu faço para saber se eu sou temente a Deus? Bom, a gente reconhecer a grandeza de Deus, e o quão pequeno eu sou diante de Deus. Outra coisa, ter horror ao pecado. Quando a gente peca, a gente não fica achando bom. Tem pecado que o povo gosta. Tem gente que peca e fica contando vantagem. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, temor a Deus passa longe disso. O temor de Deus vai nos dar um coração arrependido, um coração contrito. Vai nos fazer evitar as ocasiões de pecado. E como que eu recebo esse dom? Pela virtude da temperança. Mas o que é temperança? Temperança é ser capaz de moderar os prazeres sensíveis. Assim teremos como receber o dom do temor de Deus. O segundo dom que vamos falar é o dom da fortaleza. O dom que nos torna corajoso para enfrentar as adversidades do dia a dia, alimentados pela esperança que nos vem da fé. Tem um versículo famoso, Tudo posso naquele que me fortalece. O Espírito nos dá força divina para transformar os obstáculos e nos dá paz mesmo nos momentos difíceis. É o dom que Deus dá a quem pede o poder de suportar maiores dificuldades sem desistir. Quem de nós nunca passou por uma dificuldade? Quem não está passando agora por uma tribulação, um problema, uma preocupação? Você vai precisar do dom da fortaleza, para que o seu problema não acabe com você. Como que eu faço para receber o dom da fortaleza? Bom, você tem que fazer aquilo que você dá conta.
e entregar a Deus aquilo que você não dá conta. Caso contrário, você pode inclusive ficar doente, né? Tentando fazer aquilo que está fora do seu alcance. Foi graças ao dom da fortaleza que os santos recusaram as falsas promessas e enfrentaram as ameaças da mundanidade. Muitos com sacrifício da própria vida. Eu me lembro que na sexta-feira passada, no dia 14, foi o dia de São Maximiliano Kolbe. Ele é um padre que doou a sua vida para salvar um pai de família. Na época, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas tomaram a Polônia e levaram ele para um campo de concentração. Na ocasião, um dos judeus tinha fugido e os nazistas ficou furioso, né? Então, eles escolheram ali naquele campo de concentração 10 pessoas aleatoriamente para que eles pagassem com a própria vida e aquilo servisse de exemplo para que não ocorresse mais fugas. Acontece que a hora que o padre foi lá dar a bênção para aquelas pessoas escolhidas para que fossem executadas, um deles estava ali em desespero, né, gritando: minha mulher, minhas filhas, nunca mais vou vê-las. Padre, faça alguma coisa por mim. E o padre olhou para ele e falou assim: bom, posso trocar de lugar com você. Você quer? Claro, né? O padre olhou para o guarda. E aí, pode? O guarda olhou para ele e falou assim: você tem coragem? Ele: eu tenho. Então, pode ir. Tirou aquele pai de família de lá e levou o padre para ser executado pela cadeira. Em todas as outras execuções, se ouvia gritos, gemidos, blasfêmias. Mas onde estava o padre, reinou a tranquilidade. O padre pediu para aqueles homens o dom da fortaleza, para que eles morressem, mas como homens de fé. São Maximiliano deu a sua vida por um pai de família. Esse padre tinha que dom? Dom da fortaleza. Porque um homem nas suas condições normais, ele quer fugir da morte e não abraçá-la. O terceiro dom que vamos falar então é o dom da piedade. Dom que nos motiva a estar sempre abertos à vontade de Deus e procurar agir na força do seu amor. É você se sentir filho de Deus. Quando nós falamos assim: Pai nosso que estais no céu, não falamos da boca para fora, é do coração. Somos filhos de Deus. Agora, tem uma coisa aqui. Deus é um pai muito melhor do que qualquer outro pai. Eu me lembro do padre Paulo Henrique falar na homilia da semana passada, no Dia dos Pais, que, indiferente se seu pai é bom ou não, Deus não é um pai. Deus, ele é o pai. Muitos jovens que tiveram pais ausentes, quando se fala que Deus é pai, aí o coração já bate negativo. Porque ele se lembra do pai dele. Mas Deus preocupa com você. Deus cuida de você. Deus não é um pai. Deus, ele é o pai. Como que eu faço para ter um coração piedoso? Quando a gente fala de piedade, parece que é só oração, né? Ou então a gente lembra do tripé do cursilista. Mas quem reza bem é quem conhece para quem se reza. Quando alguém tem o dom da piedade, você conhece a Deus e Deus o conhece. Por isso quem tem o dom da piedade reza mais. Quem está rezando pouco, pede o dom da piedade. O quarto dom é o dom do conselho. É o dom de saber discernir caminhos e opções na vida. De saber orientar e escutar. Você já foi pedir conselho para alguém e essa pessoa começa dizendo assim: se eu fosse você... Aí já pode sair fora. Já pode descartar porque é conselho furado. Porque eu não sou você. Se eu fosse você, eu estaria pedindo conselho do mesmo jeito. Porque se eu fosse você, eu também não saberia responder. O dom do conselho é viver sobre a orientação do Espírito Santo. É saber o que fazer
o que dizer, no momento certo, para a pessoa certa, da maneira certa. Quem aí já falou na hora que deveria ter ficado calado e ficou calado na hora que deveria ter falado e deu tudo errado? Eu. E aí? Me falta que dom? O dom do conselho. O quinto dom é o dom da ciência. Dom que leva o homem a perceber a presença de Deus em cada ser criado. Nos faz conhecer as coisas criadas em relação ao Criador. Eu lembro aqui de São Francisco de Assis, ele chamava os animais, né, os passarinhos, né, tudo de irmão. São Francisco, até mesmo na hora que ele ia morrer, ele chamou a morte de irmã. Mas por que ele fazia isso, né? Ele reconhecia que tudo isso era obra de Deus, né? Ele tinha a ciência dos santos. Ele sabia que tudo que existe é obra de Deus. Tem gente que faz maldade com a criação, né? Tem um cachorro, não cuida. Tem um peixinho, deixa ele morrer de fome, né? Tem aquela plantinha lá e deixa ela secar lá no canto. Aí está faltando o dom da ciência. Tudo aquilo que existe é obra de Deus. O sexto dom, o dom do entendimento. Dom que nos ajuda a penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus e entendê-las. Esse dom aqui é para quem quer ler a Bíblia e quer entender, é o que está escrito. É para quem quer rezar e ter a certeza que Deus está ouvindo. Peça o dom do entendimento. Como receber esse dom? Como receber o dom do entendimento? É pela fé. Quem tem fé terá o dom do entendimento. E o sétimo dom é o dom da sabedoria. O dom de perceber o que favorece e o que prejudica o projeto de Deus. Ser sábio é saber escolher e apreciar o bem em meio a muitas alternativas sedutoras que se colocam diante do nosso livre-arbítrio, confundindo o nosso julgamento com aparências que precisam ser desmascaradas. Então, eu quero deixar aqui uma leitura para a gente, né? É 1 Coríntios 12, de 7 a 11, para a gente refletir. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Decolores!